E aí pessoal, beleza? Aqui é Lupa que está falando. Eu vim fazer esse vídeo tutorial para vocês e ensinar como se fazer um line art de um personagem. Então vamos lá. Primeiro, fundo cinza. O contraste do desenho que você vai fazer e o fundo fica menor, e assim a sua visão demora mais para ficar cansada. Já no caso do pincel, eu uso o pincel padrão do Photoshop, com a dureza 100% e com o botão de pressão de opacidade ligado. O próximo passo seria fazer as marcações. As marcações são um norte para você começar o seu desenho dentro da sua área disponível. Para começar, use formas geométricas simples para representar cada parte do corpo do seu personagem. Não esqueça que você está fazendo com linhas construtivas. Essas linhas construtivas nada mais são que uma linha um pouco mais leve, que serve para você colocar uma sobre a outra até chegar na linha que você quer como resultado final. Então, amiguinho, não fique com medo de errar. Faça ela várias vezes até encontrar a forma que você deseja. Uma das dicas que ajuda muito para quem está começando é fazer o espelhamento dele. Enquanto você desenha, o seu olhar fica acostumado com o que você já produziu. Assim, quando a gente inverte o desenho, a gente começa a localizar as partes defeituosas dessa composição. Feito esses ajustes, comece a definir as linhas. Ou seja, trace com mais força a linha que você considera correta. E mesmo depois do espelhamento, se você sentir necessidade de ajustar as proporções do seu desenho, ajuste sem medo. Ainda estamos no Sketch, e Sketch serve para isso mesmo. A transformação livre é um ótimo recurso para isso. Para a próxima etapa, faça uma camada de base para o seu desenho. Ela futuramente vai te ajudar na seleção, acabamento de linha e pintura do seu personagem. E então, diminua a opacidade do seu sketch e começa uma nova camada. Essa vai ser o detalhamento do seu sketch. Sendo assim, podemos aumentar o zoom e diminuir o tamanho do pincel. É nessa parte que o desenho começa a ficar mais interessante. O seu personagem vai ganhando características específicas dele. E assim a gente vai refinando o desenho. Agora vou dar mais uma dica que talvez seja um pouco mais de mudança de pensamento. Muitos jovens ilustradores se apegam ao que já foi produzido e têm receio de mudar, mas sinto dizer que o desenho não é absoluto. Até a sua etapa de finalização, o desenho pode mudar. Aqui no caso, eu tentei encontrar a melhor opção da posição da perna. É sempre bom fazer o espelhamento durante todo o processo. Os detalhes que encontrei para melhorar, eu utilizei a ferramenta Liquify. Mas cuidado com essa ferramenta, ela é útil e agiliza o trabalho, mas não dá para fazer mudanças tão bruscas. Agora, finalmente, vamos falar de line art. Mas antes, eu troquei a cor do meu sketch para que as minhas linhas de construção não se confundam com as minhas linhas do line art. Não se esqueça, faça essa line art numa nova camada. Agora desative a pressão de variação de opacidade e ative a pressão de variação de tamanho do seu pincel. E é nesse momento que a gente começa a falar sobre fluidez do traço. Uma das coisas que eu aconselho é que você trabalhe de maneira confortável. O Photoshop ele permite várias mudanças de tela. Você pode rotacionar, flipar, e isso facilita o movimento da sua mão. Então não tenha medo, rotacione como se fosse uma folha de papel que você está acostumado. Os detalhes são fundamentais nessa etapa, então marque todos os detalhes possíveis, de textura, de frisos de tecido, qualquer coisa que você acha importante para que o personagem ganhe suas características. E como já não bastasse todas as etapas para ele realmente ficar lindão, vem uma pergunta que você não pode ignorar. Onde você pode melhorar esse personagem? É sempre bom dar uma revisão geral do seu desenho, mas antes disso eu aconselho você fazer qualquer outra tarefa que não tenha a ver com aquele desenho. Você pode fazer lavar louça, sair, dar uma volta no parque, ou qualquer outra atividade que não tenha a ver com aquela situação.
porque aí você, quando retornar, você tem uma outra visão. Você está com a vista descansada daquilo e começa a ver os pontos que você pode melhorar. Encontre onde você pode melhorar e faça, mas não fica nesse ciclo eterno não. Não seja tão rígido com você mesmo, o seu desenho tem que terminar em algum momento. Essas foram as minhas dicas para você iniciar um sketch e terminar num line art. Eu pretendo continuar com esses tutoriais, até chegar numa pintura digital, uma composição de ilustração completa. Então comentem, mandem dúvidas, passem para os seus amigos que estão começando a desenhar também. Eu estou em todos esses canais aqui. E é isso aí, gente. Vejo vocês em outra. Fui!